estava vindo para um país que era totalmente novo para ele, uma língua desconhecida, e 2 meses depois da chegada dele, Getúlio Vargas se suicida. Para quem não conhece o Guido, ele é um dos sócios da Aluferre, de estruturas metálicas. A gente vai tratar um pouco desse tema, mas tem uma história que eu quero passar ela para vocês através do Guido, porque ele que conhece a fundo, que é a história do seu Círio e da dona Luídia, que imigraram da Itália. Então você é filho de imigrantes. Como é que foi essa chegada do seu Círio e da dona Luídia aqui no Brasil? Conta um pouquinho pra gente. Bom, Renato, história como de muitos outros tantos imigrantes italianos que vieram buscar a sorte fugindo do pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Meu pai se casou com a minha mãe em 1952, na Itália, e logo em seguida eles tiveram o meu primeiro irmão, Gianni, hoje já falecido. E a Europa vivia o pós-guerra, como eu disse, e eles estavam em busca sempre de novas oportunidades. Então surgiu uma oportunidade do meu tio, que veio antes para o Uruguai, se instalou no Uruguai, e surgiu uma oportunidade para o meu pai vir. Meu tio pediu para que meu pai viesse para o Brasil para ajudá-lo na parte de construção civil, que estava muito pujante naquela época. Então ele aceitou o desafio e veio, só que inicialmente ele veio sozinho. Tá, mas teu tio estava no Uruguai. Meu tio estava no Uruguai e surgiu um trabalho aqui no Brasil, tá. Que meu tio não poderia estar presente, não poderia participar. Então ele perguntou para o meu pai se ele poderia vir. Meu pai prontamente topou o desafio, veio para o Brasil em 1954, chegou aqui em junho de 54. Só para ter uma ideia, ele estava vindo para um país que era totalmente novo para ele, uma língua desconhecida, e 2 meses depois da chegada dele, Getúlio Vargas se suicida. Então 1954? 54. Tá. Agosto de 54. Agosto de 54. Então você pode imaginar como é que foi essa chegada turbulenta. Mas enfim, isso aí só para dar uma contextualizada. Ele chegou, inicialmente se instalou em Jundiaí, onde boa parte da colônia italiana também, até hoje, a colônia italiana é muito forte em Jundiaí, e ele veio para Jundiaí para atuar na parte de construção civil. Deixa eu só fazer um break para poder entender de que lugar da Itália eles vieram. Como que era o nome da cidade? A cidade natal do meu pai chama Colle sul Velino. É uma cidade de 500 habitantes que fica entre Terni e Rieti, na região da Úmbria, 1 hora ao sul de Roma. E minha mãe era do norte, era de perto de Milão. E eles se conheceram na universidade, se casaram, como eu disse, e aí meu pai, em 54, veio sem a minha mãe e deixou minha mãe com o meu irmão de colo, 1 ano de idade de colo, na Itália, porque ele não sabia o que ele ia encontrar aqui. Não sabia como é que ia ser, se ia ser uma coisa pontual, se ele ia vir para cá e ficar. Então ele falou, olha, eu vou na frente e te dou notícias. Só que na época a notícia não era celular, não tinha nada, não era WhatsApp, não tinha, não era... Carta já era uma dificuldade. Então ele veio, viagem de navio naquela época era em torno de 3 semanas para chegar no Brasil, e como eu disse, se instalou em Jundiaí, e aí começou a trabalhar. Minha mãe, depois de uns 6 meses, tentando algum contato com ele por carta, sempre tinha que mandar carta, esperar a carta voltar e tudo mais, começou a ficar preocupada, porque afinal o Brasil sempre foi um país de muitas tentações. Sim. Então ele falou, pô, eu aqui, casada, com um filho de 1 ano de colo, não, eu vou embora, vou atrás dele. E veio para o Brasil, por sorte ela tinha referência onde ele estava, endereço e tudo mais, e se encontrou. Ele tomou um susto. O endereço que ele tinha em Jundiaí. Em Jundiaí, que podia ser que ele não estivesse mais. Podia ser que não estivesse lá.